Paz e bem, pessoal. Senhor, o que queres que eu faça? Tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso estudo, a nossa reflexão a partir dos textos fontes. Nós estamos nesse conjunto de vídeos estudando a legenda dos três companheiros. Então vai ter alguns barulhos aqui, tá, gente? O cachorro pode latir, tá passando um avião neste momento, pode passar alguma moto aqui muito barulhenta aqui perto e outras coisas, né? Mas é o que nós temos, né? Pra gente estudar. Muito bem, lá do 7º capítulo da Legenda dos Três Companheiros, do máximo trabalho e afeição em prol da reparação da igreja de São Damião e como começou a vencer-se a si mesmo indo pedir esmola. Vamos lembrar que no último capítulo, no último vídeo que nós fizemos aqui, que foi o capítulo 6, parte 2, nós falamos de como Francisco fugiu da perseguição dos pais e parentes e como ele tirou as suas vestes diante do bispo, do pai, de todo o pessoal ali reunido e deixou tudo, né? Então, vai dizer o texto. Portanto, o servo de Deus Francisco, despido de todas as coisas que são do mundo, aplica-se à justiça divina e, desprezando a própria vida, liberta-se para o serviço divino de todos os modos que pode. Voltando alegre e fervoroso à igreja de São Damião, fez para si um hábito como de eremita e confortou o sacerdote daquela igreja com o mesmo discurso com o qual foi confortado pelo bispo. Então aqui ele inicialmente ele vestiu o hábito de eremita. Então Francisco ainda não sabia muito bem qual lugar que ele estava, como viver aquela intuição que Deus tinha colocado nele. Então neste período, um pouco antes, começou a surgir pessoas que às vezes deixavam as suas casas para viver como eremita. E o eremita era visto também como uma pessoa muito forte no sentido de deixar o grupo social para iniciar um caminho sozinho, né, solitário. Então podemos dizer que para uma sociedade quase não havia movimentação, né, social entre, vamos dizer assim, entre os grupos, entre as classes. Então uma pessoa que se dispunha a isto, porque ir para o mosteiro era uma coisa, né? Ou seja, já tinha toda uma proteção daquele mosteiro. Então era a enfrentar uma realidade difícil. Então Francisco, inicialmente deixando todas as coisas, o pai, a família, o comércio, pega um hábito de eremita. Então vocês percebem que no início ele não tem pretensão nenhuma de fundar nada. Ele não saiu para fundar uma fraternidade, para fundar um grupo de pessoas, para ter irmãos, né? Não, ele simplesmente quis seguir a Deus e estava procurando o seu lugar. Volta lá para aquele sacerdote que ele tinha tentado doar as coisas, né? E que o sacerdote ficou desconfiado, e depois ia dar problema para ele. E depois, pelo conselho do bispo, que ele devolvesse todas as coisas para o pai, né? Segundo os relatos. Então ele devolve e volta alegre e fervoroso. Então o destaque aqui, como nós vimos, é que sempre vai destacar, o destaque vai destacar, né? Sempre o texto vai apresentar essa questão da santidade, vai dar ênfase à questão da santidade de Francisco. Depois, levantando-se, entrando na cidade, começou a louvar a Deus pelas praças e vielas. Como ele tinha, então, fervoroso no espírito, né? Ele ficou um tempo, não foi de imediato aqui a cena, né? Foi só o relato que é imediato. E volta, né? Então a gente pode perceber como é que Francisco lida com isso. Terminado essa louvação do Senhor, volta-se a conseguir pedras para a reparação da dita igreja, dizendo: quem me der uma pedra terá uma recompensa, quem porém der duas terá duas recompensas, mas quem der três terá outras tantas recompensas. Então Francisco vai perdendo a vergonha
de ter deixado, né, aquela vida que ele tinha, sendo filho de um comerciante. Agora ele praticamente é um pobre, um que não tem nada, né? E pouco a pouco ele vai perdendo essa vergonha. Falava assim também muitas outras palavras simples, em fervor de espírito, porque idiota e simples, escolhido por Deus, não nas doutas palavras da sabedoria humana, portava-se em tudo com simplicidade. Aqui a gente não pode confundir, gente, com o franciscano ser bobo alegre, né? Nem ser no sentido assim, não estudado. Não estou falando intelectual, não. Eu estou falando no sentido assim, então o franciscano não precisa refletir, não precisa aprofundar, não, é exatamente o contrário. Aprofundar a partir da sabedoria de Deus, né? Então a gente tomar cuidado com isso, porque senão a gente vai achar que franciscano é meio ignorante, meio assim, meio no sentido que não sabe nada. Não é bem isso, não. Para ter discernimento do que pertence a Deus e o que não pertence, ou que não pertence a Deus, precisa de discernimento. Então nós precisamos de uma sabedoria, de auxiliar, né, de deixar-nos guiarmos por Deus e ajudá-lo, né, essa graça que vem até nós, pelo esforço, né, pessoal, pelo esforço da razão, pelo discernimento das coisas que nós vemos e vivemos. Tem que ficar bem claro isso. Pelo amor de Deus, tem gente que entende isso errado, achando que franciscano é aquele bobo alegre, né? Não tem nada a ver, não. Muito, no entanto, escarneciam dele, julgando-o insano, louco. Outros, porém, levados de piedade, comoviam-se até as lágrimas, vendo tão depressa ir de tanta lascívia que ele vivia, a vaidade do século, a tamanha dedicação ao amor divino. Mas ele, desprezando os escárnios, né, as críticas, os barros, as pedras, dava graça a Deus em fervor de espírito. Seria longo, né, e difícil narrar quanto trabalhou na mencionada obra, pois ele, que tão dedicado fora na casa paterna, carregava as pedras nos próprios ombros, afligindo-se de muitos modos no serviço de Deus. Bom, Francisco reformando uma igreja, né, uma igreja que estava semi-destruída. Aqui nós devemos lembrar que certamente alguns historiadores vão dizer assim que Assis precisou de gente para construir as suas muralhas. As muralhas serviam para se defender de outras cidades que queriam às vezes tomar alguma coisa, invadir Assis. Então Francisco, segundo alguns historiadores, pode ser, né, uma hipótese, que ele tenha, numa idade de 15, 16, 17, ter trabalhado também na reforma das muralhas, na construção de partes da muralha. Então ele tinha uma certa noção aí de como construir, né, de como levantar uma parede daquele modelo daquela época, com pedras, barro, né? Então não é uma coisa assim, é um que não sabe fazer nada, que agora vai construir uma igreja. Se não soubesse fazer nada, essa igreja ia cair, né? Então vamos, né, ter isso em mente um pouco. Porém, o predito sacerdote, considerando o trabalho dele, ou seja, que tão fervorosamente, além das forças, se aplicava ao serviço divino, embora fosse pobrezinho, procurava que se fizesse para ele algo especial para alimento, pois sabia que no século vivera delicadamente. Então o sacerdote queria aí, já que ele estava ajudando a reconstruir a igreja, queria fazer uma boa comida para ele, né? Porque sabia da história de Francisco, que tinha uma boa família, uma família que estava em ascensão, o comércio estava crescendo na época, então comia relativamente bem, e agora estava comendo, né, o que tinha, das esmolas. Aí o padre ficou assim, olha, eu preciso ajudar ele, que está ajudando a nós, né, essa igreja. Pois com o mesmo homem de Deus, confessou depois, frequentemente usava de comidas requintadas e guloseimas,
e abstinha-se de alimentos comuns. Mas quando percebeu certo dia o que o sacerdote lhe fazia, disse, voltando-se para si: encontrarás tal sacerdote por toda parte onde andares, que te preste tanta humanidade? Então Francisco não queria acostumar com a vida boa, né? Ele não estava assim reclamando, não, sai para lá com isso. Mas ele olhou e falou assim: olha, se eu acostumar com isso, eu não vou ter sensibilidade com ninguém, como eu era antigamente. Então eu preciso lidar com a certa falta, eu preciso lidar com as coisas mais simples, para que eu depois não esqueça o que é viver com as coisas simples. E aqui tem uma inteligência de Francisco, né, que é o seguinte: é viver nessas necessidades que o tornava, ele sabia disso, que o tornava mais sensível àquelas pessoas que também passavam por necessidades. Isso é uma coisa real da nossa vida mesmo, real assim, sem a gente considerar aí a questão cristã. Nós não, se nós vivermos no luxo, ter tudo, a gente nunca vai ter sensibilidade das outras pessoas. A gente nunca vai se compadecer das outras pessoas. Isso é um grande problema hoje para muitos aí, no sentido em que às vezes querem viver a vida cristã, mas vivem no luxo, vivem sem saber o que é a fraqueza, o que é a limitação. Então carece dessa experiência aqui. Somente realmente sabe o que é a dor quem sente dor. E somente há compaixão nessa percepção de que a vida é assim. A vida se revela a nós assim, né? Entre dores, paixões, alegrias, né? Sofrimentos, necessidades, contentamentos. Quando nós vivemos anestesiados perante a vida, nós também somos incapazes de ter compaixão. É o que o mundo hoje está, né? Um mundo que prega o consumo, o prazer pessoal. Então leva ao quê? Leva a uma insensibilidade, a um esquecimento da vida. Leva ao esquecimento que nós somos seres encarnados. Então, ficar cegos para essa vida que em nós o tempo todo é uma vida sensível, a gente esquecer dela é esquecer do outro. Não é esta a vida de um homem pobre que quiseste escolher. Assim, pois, como pobre indo de porta em porta, leva na mão um prato, e, forçado pela necessidade, coleta nele alimentos vários. Assim é necessário que vivas voluntariamente, por amor daquele que, nascido pobre, viveu paupérrimo no século e ficou nu e pobre na cruz e foi sepultado em sepulcro alheio. Então aqui o destaque da pobreza de Cristo nesta época e desde o final do século XI, século XII, né, a imagem do Cristo pobre, nu, chagado, ferido, crucificado, abandonado, surgiu com muita força. Então aquele Deus impassível, né, que viveu nos séculos anteriores, agora a imagem de Deus surge de forma, vamos dizer assim, não é forma diferente, né, mas ressurge, né, como nas primeiras comunidades. Um Deus que é homem, um homem que é Deus, que ao mesmo tempo que é onipotência, entenda bem o que eu vou falar, né, senão vai dizer que o Frei está falando bobagem, né, é impotência, né? Então assim, ao mesmo tempo que é poderoso na fraqueza, porque é na fraqueza que se revela o poder de Deus, né? Então assim, é interessante observar isso. Os franciscanos, os primeiros Francisco de Assis e os primeiros franciscanos vão trazer isso constantemente, a questão da encarnação, né? Por que Francisco, a encarnação, a cruz, a Eucaristia, por que isso vem tão forte? Porque isso a todo momento revela uma condição finita. Deus quis vir até nós e assumir a nossa condição, um presente, né? um Deus que se abaixa até nós
não para nos humilhar, mas para nos humilhar no sentido bem psicológico, né? Mas para nos exaltar, né? Para nos levar até Ele. Porque este é o único caminho de diálogo com o homem, com o ser humano. Não tem jeito, né? Somente Deus pode conversar com nós no nosso próprio corpo, vamos dizer assim, né? Daquilo que nós somos. Então, pobre, Cristo, né? E Cristo até o sepulcro é alheio, não é de Cristo. Foi enterrado de favor, foi ali sepultado de favor. Então isso é bem destacado aqui na caminhada de Francisco e dos primeiros franciscanos. Levantando-se, pois, certo dia, tomou um prato e, tendo entrado na cidade, foi pedindo esmola de porta em porta. E como colocasse na escudela alimentos diversos, muitos que sabiam ter ele vivido tão delicadamente, admiravam-se, vendo assim tão admiravelmente transformado, com o tamanho menosprezo de si mesmo. Quando, porém, quis comer aqueles alimentos tão diversos, postos juntos, primeiro sentiu horror, porquanto não estava habituado a comer nem querer ver tais coisas. Então aquela tigela cheia de coisa, cheia de doações. Antes a mesa era tudo organizada e agora ele tudo misturado no mesmo prato. Então no primeiro momento ele sentiu asco, sentiu nojo. No entanto, vencendo a si mesmo, começou a comer, e pareceu-lhe que, ao comer alimento requintado, nunca fora assim deliciado. Ou seja, quando ele não tinha necessidade, né, ele esbanjava. Então já viu quando você come alguma coisa e está satisfeito? Aí pode te oferecer aquela coisa mais requintada do mundo. O que a gente faz? Tá, deixa para lá, não quero não, né? E aqui na necessidade, Francisco percebe o valor, né? É o gosto do alimento, por mais que ali a aparência não seja bonita, agradável, estética, né? Ali aos olhos, né? Hoje, não sei se vocês percebem, às vezes a gente, em alguns lugares, se dedica mais à estética da alimentação do que o próprio alimento, né? Aqueles pratos requintados. Eu não estou falando nem de fartura, estou dizendo daquela coisa requintada, né? Que caríssima, mas é uma arte, né? Às vezes se dá mais valor a isto, né? E o valor é altíssimo financeiramente do que a própria alimentação. Chega neste ponto, né? Onde se despreza a necessidade humana de alimento, né? Viver do necessário. E o nosso mundo está precisando disso hoje, né? A gente vive tanto de coisas desnecessárias. E outros ainda esbanjam mais ainda, né? E de repente esse alimento que Francisco tem na mão, todo misturado, né? Tudo comida de doações de várias pessoas, de várias casas, e ele sente asco nesse primeiro momento, mas depois sente, claro que a fome conta, né? A fome aí conta fortemente. Ele sente prazer nesta comida, né? Sente que também isso é um pouquinho difícil de falar, né? Quando eu falo sente que imita Jesus Cristo, sentir que imita já é um problema, né? Porque se a gente ficar percebendo a gente imitar, a gente está dando uma lustrada na nossa própria imagem, né? Já é meio complicado. Aí é só ter noção que deve estar aberto a Deus, e só se abre a Deus estando em necessidade. Por isso exultou, dando no Senhor, tanto no Senhor seu coração, que sua carne, embora fraca e afligida, foi fortalecida para tolerar alegremente pelo Senhor o que quer que fosse áspero e amargo. Além disso, deu graças a Deus que mudara em doce o que lhe era amargo e confortara de muitas maneiras. Disse, pois, àquele presbítero que daí por diante não fizesse nem procurasse que se fizesse qualquer comida para si. Então Francisco aí, olha, chega para o sacerdote e fala assim, olha, não precisa fazer essas comidas requintadas não, eu agradeço, mas eu vou acostumar, e se eu acostumar, daqui a pouco eu estou reclamando por que você não fez aquilo, né? É uma sabedoria que Francisco, assim, por graça de Deus, adquiriu. Ele sabia que
Se ele não fizesse isto, isso é um conhecimento pessoal dado por Deus. Se ele não fizesse isto, ele ia voltar no orgulho de antes. Ele poderia ser um eremita, como estava desejando aqui, mas ele seria um eremita orgulhoso. Não é por ser eremita que já é servo de Deus, né? A gente tem que compreender bem isso. Tem gente que se acha, eu sou da UFS, eu já sou servo de Deus. Eu sou franciscano, frade, irmã, eu já sou servo de Deus. Opa, peraí, vamos devagar, né? Muito devagar nessa hora, porque aqui é uma constante, né? Francisco percebeu e levou isso pro resto da vida dele. Não é um perceber uma vez e tá bom, já está pronto. Não, é um perceber que ele poderia voltar ao orgulho a qualquer momento da sua vida. É isso que talvez a sabedoria que nos falta hoje. A gente talvez acha que, não, eu já sou consagrado, eu já sou admirador de São Francisco, já tá, olha, já sou de Deus. E não é bem assim não. Isso vem de uma sabedoria de Deus, da ação do Espírito Santo, que nos dá discernimento para perceber de que barro nós somos feitos. E esse barro sempre é frágil e sempre tende a voltar ao orgulho, ou dizendo em outras palavras assim, ao pecado de Adão, à rejeição de Deus e ficar com a própria imagem, né? Muito bem, estamos aqui na metade do capítulo 7. Nós vamos fazer o vídeo da parte 2 desse capítulo. É bom assim porque aqui é estudo, né? Não é pra gente ficar assim resumindo bonitinho, né? E achar que é tudo lindo. É lindo no sentido mais profundo, não simplesmente pra gente aí ter um contentamento e saber da história de Francisco. É bom a gente saber aqui dessa história e saber como ele agia, como ele fazia para não cair mais naquela vida anterior que ele levava. Até agora, Francisco saiu de casa, procura viver algo diferente, ele não sabe o que ainda, então ele está vivendo como eremita. Eremitas já existiam na época, né? Pessoas que saíam, como eu disse no início do vídeo. Então já existia eremitas naquele período. Então ele procurou viver mais ou menos o que já existia. Só que isso ainda vai ser mudado, vai ser transformado, né? E a gente vai começar a ver esse processo. E Francisco vai trazer uma novidade que até então não havia. Um estilo de vida que ainda não tinha aparecido ainda. Tá bom? Olha, até mais. Paz e bem. Próximo vídeo a gente continua no capítulo 7, parte 2. Tchau, com Deus.